Oi, pessoal, vamos continuar com o nosso estudo do xamanismo Kahuna, da filosofia Huna, xamanismo que é praticado pelos aborígenes do Havaí, que é um xamanismo milenar, que existe há mais de 5.000 anos. Eles estudam profundamente a mente humana, como lidar com os processos psíquicos bioenergéticos, como se relacionar com o mundo, com o meio. E a gente está aqui num capítulo que a gente está falando de uma prática que eles chamam de Growking, que você desenvolve uma espécie de empatia profunda com elementos da natureza, e a intenção é influenciar esses elementos. Na verdade, não só influenciar esses elementos, mas se relacionar melhor com aquele elemento e o que aquele elemento desperta dentro de você, as características daquele elemento, o que você pode aprender com ele. Então, você pode influenciar ele no meio externo. E você também pode compreender e despertar as características, as qualidades, os atributos daquele elemento dentro de você também. Então, é uma maneira de você se relacionar melhor com aquela energia, com aquele arquétipo. Na verdade, isso pode ser usado para diversos fins. Gente, é muito profundo, é muito poderoso isso que a gente está estudando. Espero que você esteja praticando. E lembra, pratica com ética. Tá bom? Porque tudo aquilo que a gente faz, a gente permite que façam com a gente também. Então, não seja invasivo, não seja inadequado, tá bom? Nos seus exercícios, tá? Então, não interfira, não se ache super poderoso interferindo no livre-arbítrio das pessoas, porque isso dá ruim, tá? Então, o objetivo desse estudo é um objetivo muito nobre. É despertar os nossos poderes psíquicos, os seus poderes psíquicos, tá certo? Para se curar, para amadurecer espiritualmente, despertar, talentos, interagir de maneira construtiva com o meio e, quem sabe, ajudar as pessoas que estiverem receptivas, que nos pedirem auxílio, tá? Não interfira no livre-arbítrio de ninguém. Mesmo que você tenha uma intenção muito boa, você só vai fazer um exercício, uma prática de cura energética num outro ser, se ele permitir, se ele souber e se ele permitir, tá? Vai por mim. Vai na minha que você vai se dar bem, tá? Enfim, e vamos que vamos. Vamos continuar agora com o nosso estudo. Processo do Growking com o elemento vento. Dentro dessa cultura, dentro dessa filosofia, eles classificam os elementos de uma maneira diferente do que aquilo que a gente conhece, dos 4 elementos ou dos 5 elementos, dependendo da cultura, que a gente estuda. É um pouco diferente, vocês vão ver. O vento é, às vezes, chamado de mãe do clima, por causa do seu papel crítico na formação e na vivência do clima. Ele possui tantas ligações importantes com nossas vidas, no mínimo a mais importante delas é o fato de que respiramos o ar que ele movimenta. Realizar o Growking com o vento é uma habilidade extremamente útil. Uma das formas mais poderosas do vento é o furacão, que é um padrão de vento circulatório com velocidades de mais de 100 km por hora na sua face exterior. Eles podem ser vistos por satélites e sua trajetória pode ser monitorada, mas sua duração é imprevisível. Uma das razões disso
é sua forte reação às emoções humanas. Então, o Serge King nos ensina aqui que os elementos da natureza podem ser influenciados pelas emoções humanas. Ele falou isso a respeito do elemento fogo e agora ele está falando a respeito do elemento ar, especificamente a respeito do furacão, né? Há alguns anos, meu grupo de xamãs foi solicitado a prestar ajuda no afastamento de um furacão no Golfo do México, que se dirigia à costa do Texas. Nós nos sintonizamos com ele, sentimos que seria apropriado interferir e o guiamos de volta. Olha que coisa mais interessante. Quer dizer, eles fazem um momento de silêncio e percebe o elemento. É um momento de interferir. Nós temos autorização para interferir. Você entende a sensibilidade, né? Quanto mais poder, mais responsabilidade. Você que está aqui comigo, está me acompanhando, pensa nisso, tá? Quanto mais poder, mais responsabilidade. Então, ele sentiu que seria adequado interferir, né? Essa sintonia para afastá-lo do Texas foi mostrada no noticiário noturno. Ficamos satisfeitos até recebermos a notícia no dia seguinte de que o furacão havia devastado Louisiana. De onde veio isso? Nunca nos passou pela cabeça que isso poderia acontecer. Então interferimos de novo e trabalhamos para puxá-lo para fora. Foi interessante observar os noticiários dos dias posteriores enquanto o evento se desdobrava. Primeiro, o furacão teria se dirigido ao interior, depois ao exterior novamente. Finalmente percebemos que não havíamos avaliado se nossa interferência seria ou não apropriada. Ao nos sintonizarmos com isso, sentimos que havia um objetivo maior para o furacão na Louisiana. Olha o que eu estava falando aqui de responsabilidade. Então desistimos de interferir. E a notícia seguinte foi que ele chegou ali com muita força, causando danos patrimoniais, mas sem perdas de vidas. Eventualmente, ele se dissipou na extremidade norte do estado. Toda aquela região foi declarada uma área federal de calamidade. A atenção do governo dirigiu-se a um local que havia sido ignorado por muito tempo e encontrava-se em processo de estagnação. O dinheiro e as pessoas começaram a ir para lá. Vidas foram transformadas e criaram-se novas conexões. Por mais destruidor que tivesse sido o furacão naquele lugar, o seu propósito naquele momento foi bastante positivo. Na Louisiana, foi uma experiência de cura, porque o furacão foi atraído por um desejo de mudança. Olha o que ele está propondo aqui, né? Que o desejo de transformação das pessoas, o desejo de mudança, um pedido de socorro se manifestou através de um furacão. Então a gente não sabe, né? O que é certo e o que é errado no mundo dos mistérios que envolvem a vida, né? As dinâmicas bioenergéticas. Não era o caso do Texas, pois ali os fatores de atração foram os fatores medo e raiva. Então eles identificaram, né, sentiram que ok, no Texas podia interferir, mas na Louisiana não, né? Na Louisiana o resultado ia ser positivo para a região, não houve perdas de vidas humanas na Louisiana. Na verdade houve uma destruição, né, de bens materiais, mas se chamou a atenção do poder, né, das pessoas, do Estado, enfim, para que dinheiro fosse enviado para lá e para que aquela região fosse cuidada. Quando digo atração, quero dizer literalmente, quando você realiza um growking com um furacão,
consegue sentir uma espécie de atração magnética por um centro populacional. E às vezes é preciso um esforço para afastá-lo. No entanto, não precisa ficar preocupado com a sua interferência no destino dele. Se houver um propósito positivo para o furacão ou para qualquer outro evento, ele ocorrerá. Não importa o que você fizer, você até conseguirá postergá-lo, mas não conseguirá evitá-lo, a menos que o seu trabalho xamânico vise obter uma solução melhor para o propósito do evento. Na maior parte dos casos, você simplesmente não perceberá isso, até os fatos demonstrarem que não havia nada em que se devesse trabalhar. Se alguém não quer a sua ajuda, você nem pensará em ajudá-lo. Os tornados são bem parecidos com os furacões, com grande potencial destruidor. Eles ocorrem naturalmente em certas áreas e períodos do ano. Mesmo assim, reagem bastante ao pensamento e às emoções dos seres humanos. Assim como os incêndios, os tornados tendem a passar por cima de alguns lugares ou contorná-los, aparentemente buscando outros que se acreditam serem seguros. A experiência de se realizar um growking com um tornado pode ser excitante, mas a excitação da destruição pode ser tão emocionante que será difícil lembrar-se de que a nossa verdadeira intenção é guiar o tornado para longe dali. Quer dizer, quando você faz, aquele processo de mimetismo com aquele elemento, pode ser que você seja levado pelas suas emoções. Então lembra que ponha uma intenção clara. Ele coloca 1%, mas eu coloco 30%. 30% é a minha razão. Eu estou direcionando este trabalho energético. Esse trabalho de interação, de mimetismo, de empatia profunda com esse elemento da natureza, nessa situação específica, eu determino que 30% eu tenho o controle da minha razão. Eu escolho, eu estou no comando, eu observo, eu permito que o trabalho seja feito, mas eu estou no comando. Para você não se deixar levar pela emoção, pela empolgação, pela euforia, não fazer o trabalho e só oferecer o seu magnetismo para aumentar ainda mais a confusão, É disso que ele está falando. Então, o processo do growking pode ser usado para produzir vento, reduzir o vento ou desviar o vento. Também pode ser usado para fazer com que o vento afaste outro elemento. Você pode fazer entrar em conexão com esse elemento que ele chama de elemento vento, para que o vento afaste outro elemento da natureza, nesse processo de mimetismo, de empatia profunda. Novamente na boa e velha Malibu, tivemos uma vez um incêndio muito forte que destruiu 40 casas. O bairro inteiro corria perigo e quase não chego em casa a tempo para ajudar a minha família a jogar a água no telhado e nos telhados vizinhos também, para apagar algumas fagulhas que ameaçavam as casas cujos proprietários estavam ausentes. Um dos grandes problemas foi que morávamos num cânion onde o fogo gerava um vento que atiçava ainda mais as chamas e a fumaça era tão espessa que as correntes do fogo não conseguiam entrar no local para trabalhar. Tão logo nossa situação mais imediata foi solucionada, subi ao telhado com meu filho mais velho, que eu treinara por algum tempo, e juntos realizamos o growking com o vento para acalmá-lo. As coisas foram dificultadas pelo padrão dominante naquele momento específico, mas depois que permanecemos por 20 minutos em focalização contínua,
o vento se acalmou, a fumaça se dissipou e o anel de fogo parou de expandir. Então os bombeiros conseguiram entrar e apagá-lo. Quero enfatizar que não havia nenhuma razão evidente para o vento naquela situação. Aí ele coloca aqui, ó, a prática do processo do Grokking com o vento. Comece na área em que você vive, realizando o Grokking com o vento para sentir como ele se movimenta e modifique seus movimentos e sua direção. Preste atenção no noticiário e realize o Grokking com o vento para produzir a cura e a harmonia em situações que precise delas. Lembre-se de verificar se isso é apropriado. Realize o Grokking com o vento para sentir como é a energia da leveza, a liberdade e o lazer, assim como a sensação de influenciar o movimento das coisas a seu redor. Xamanismo é isso. É leve, tá? Brinca com a vida, né? Quando a gente é criança, a gente se permite, né, acreditar, a gente se permite brincar com as coisas. Brinca, você não tem nada a perder com isso, tá bom? Na verdade, acho que você tem muito a ganhar, tá? Desperta essa leveza dentro de você, essa capacidade de dançar, de influenciar os elementos ao seu redor, né? Vai praticando, como quem não quer nada, vai praticando. E é um processo de despertar, é um processo de despertar interior. Coisas boas virão dessa sua reconexão com a vida, com os elementos da natureza, tá bom? Então a gente se vê semana que vem. Fiquem com Deus e um grande aloha. Até semana que vem. Tchau, tchau.